Olá, turma! Vamos para mais uma aula, então, sobre missões jesuíticas, tá? A gente estava vendo na última aula sobre o que existia aqui nesse território antes, né, das missões jesuíticas. E se vocês não viram, né, olhem lá no videozinho anterior. E nessa aula de hoje, a gente vai ver, então, como iniciou a história das missões jesuíticas. A gente sabe que não iniciaram aqui no Rio Grande do Sul, e que nem somente o Rio Grande do Sul fez parte, né? Então, o que foi isso? É importante para que a gente possa ter uma compreensão do todo, né? Que a gente saiba que a história das missões, então, começou há muito tempo atrás, né? Muito antes de serem fundados os sete povos, e iniciou então com um conjunto de pueblos, né? Ou doutrinas, ou reduções, ou missões, né? Aí cada um utiliza o nome que achar mais interessante, porque todos estão corretos. Aqui no Brasil a gente utiliza o termo missões, né? Então, essas missões tinha um comando, né, político do Paraguai, né, da província do Paraguai, porque começou lá as reduções em torno de 1606. Então, o comando, né, sobre o que deveria ser feito, toda a questão estratégica, inicialmente vinha dessa província do Paraguai. É importante também a gente falar que esse território, né, que compreende hoje terras do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, né? E aquela faixa lá de cima que a gente conhece tendo como estado do Amazonas, Acre, Rondônia, né? Um pouquinho mais para baixo ali Goiás, Minas Gerais. Todo esse território pertencia à Espanha, né? E existia, né, foi feito lá em 1494 o Tratado de Tordesilhas, que era o quê? Um limite, né, imaginário, né, eles não sabiam bem ao certo por onde passava essa linha, que dizia que as terras que fossem contra o Oceano Atlântico seria de Portugal, né, e o oposto, então, seria da Espanha. Bem, o que aconteceu, né? Para o Brasil restou essa faixa estreita e comprida de terra contra o Oceano Atlântico. E não se permaneceu somente no litoral, né? Os bandeirantes, na verdade, que foram os responsáveis pelo alargamento dessa faixa de terras. Eles que adentraram, né, o país, né, eles que adentraram a mata, foram, né, até o miolo mesmo desse território aí. Então, os bandeirantes buscavam o quê? Entrando nesse espaço. Eles procuravam riquezas, né? Eles queriam explorar minas de ouro, né? Prata, eles buscavam pedras preciosas. E também eles que escravizavam, né? Eles que buscavam os índios para servirem como escravo, né? Tanto para o Rio de Janeiro como para São Paulo, eles levavam esses índios. Então, nesse período jesuítico, se fala muito, né, nos bandeirantes, porque se tinha esse medo, né, desse avanço dos bandeirantes pelo território, tá? Bem, quando inicia a história mesmo, né, das missões? A gente falou que foi nos anos de 1600, né? O Paraguai iniciou em 1606 e na sequência começa então essa exploração, né, do território que pertencia à Espanha. O que aconteceu para que eles expandissem, para que eles buscassem esses novos territórios, né, turma? Bem,
começou uma preocupação por parte dos espanhóis desse avanço dos bandeirantes, né? Eles começaram a ficar preocupados. Por quê? A gente sabe, pessoal, que as missões, elas não foram realizadas com o intuito somente de catequizar os índios, né? Teve aí um outro intuito, né? Mais colonialista, né? Mais de exploração, né? De riquezas também e de comércio delas, tá? A gente sabe que, por exemplo, o gado, a carne era consumida, né? Mas o couro era exportado para a Europa. Então, o gado foi trazido pelos padres jesuítas, né, para alimentação das reduções, até porque os índios não permaneciam aldeados nas missões jesuíticas se eles não tivessem alimento, tá? Então, no início das missões foi uma grande preocupação dos padres era buscar alimento para esses índios. Mas isso a gente vai falar mais adiante, tá? Eu começo a me empolgar e começo a falar demais. Bom, vamos focar então. Tinha uma preocupação com o avanço dos bandeirantes. E os espanhóis, eles exploravam um território que hoje fica a Bolívia, tá? Nesse território tinham as minas de Potosí, ou minas de Potosí, né? Então era mina de prata que eles exploravam. E aquilo era uma riqueza sem tamanho. E o que eles queriam? Proteger aquele espaço, obviamente. Né? Eles não iam querer perder as riquezas. Então, os espanhóis conversaram com os padres jesuítas em Assunção, em Assunção, né, no Paraguai, e foi acordado então que esses padres realizariam essas missões jesuíticas nesses territórios para impedir com que os bandeirantes chegassem perto, né, próximo, que eles avançassem muito. Então, as missões também tinham esse intuito de barrar, né, o avanço dos bandeirantes no território, então, do que hoje a gente vê, o Paraguai, né, e, e Bolívia, para que eles não chegassem até lá. No século XVII, então, os padres jesuítas, eles chegam no território que hoje é o Paraná e fundam a província do Guairá, tá? Essa província ficava à margem esquerda do rio Paranapanema, né, no Paraná, e os índios permanecem ali até 1631, né, quando eles acabam fugindo, né, de um ataque dos bandeirantes, né. Esse ataque, pessoal, foi bastante frisado na história das missões, né? Muitos autores dizem que foi um ataque épico, comparado aí à retirada dos 10 mil de Xenofonte, ou então com o êxodo dos israelitas, né? Comandado por Moisés, aí, né? Indo por mar, por deserto, enfim. Então, é comparado com grandes acontecimentos mundiais, e alguns dizem que esse êxodo da província de Gorá foi muito mais violento do que as outras situações que a gente mencionou aqui, né? O que aconteceu nessa fuga, né, para ser tão assim frisado, né? Essa fuga demonstra bravura, ousadia, né, dos índios e dos padres aí nesse momento. O que aconteceu? Sabendo do ataque, né, o jesuíta Antônio Ruiz Montoya, que é um nome bem conhecido também na história missioneira, ele chama os padres e coloca para os padres que eles vão ter que reunir os índios porque eles iam ter que fugir. Então os padres reúnem 12 mil índios, tá? E eles começam uma fuga, então, através de canoas pelo Rio Paraná. Eram 900 canoas, pessoal. Os índios eles se amontoavam nas canoas. Imaginem 12 mil
índios e 900 canoas, tá? E esses dados são de documentos da época, não sou eu que estou inventando aqui esses números, obviamente, né? Então eles começam essa descida, né, do rio, e quando eles chegam perto do que eram as sete quedas, elas não existem mais porque agora, em função da hidrelétrica, né, elas acabaram desaparecendo. Mas quando chegaram próximos às sete quedas, eles acabaram saindo das canoas, né, nadando até a terra, até as beiradas, né, para seguir por terra. E a ideia deles era de que eles descessem e reavessem essas canoas lá embaixo. Só que quando eles chegaram lá, essas canoas estavam destruídas, né? Destroçadas, quebradas. Então eles perderam o meio de transporte deles. E desses 12 mil índios, chegaram mesmo ao norte da Argentina, a província de Misiones, em torno de 4 mil índios somente. Então, se perdeu nessa fuga 8 mil, né? Do que eles morreram? Bem, alguns do ataque, né, dos bandeirantes, outros por doença, né? Nesse meio tempo, ataque dos animais, né? Alguns se perderam do caminho, enfim, né? E principalmente por fome. Eles tinham um grande problema na época, que era a fome, tá? Então, assim, era um pouco mais, não, em torno de 200 quilômetros até chegarem ao norte da Argentina, e somente 4 mil índios conseguiram, então, chegar no território e formar ali o que a gente tem da redução de Loreto e também San Inácio, tá? Quem coordenou esse ataque dos bandeirantes foi o Raposo Tavares, que é um bandeirante bem conhecido na nossa história nacional. Vocês devem lembrar das aulas de história. Mas a essa altura, né, em 1631, quando aconteceu essa fuga, existiam já reduções aqui no Brasil, né, no Paraguai, obviamente, e na Argentina também. Então, aqui no Brasil, as reduções começaram em torno de 1628, né? E essa fuga foi em 1631. Então, já existiam outras missões em outros lugares, né? Alguns pesquisadores dizem que dentre essas 30 missões jesuíticas, né, existentes, houveram mais de 150 mil índios, né? A gente vai falar mais adiante como é que funcionavam essas missões, né? Quantos padres jesuítas existiam, qual era a população que vivia em cada uma delas, né? Qual era o limite, né? A gente sabe que tem um limite, depois que passasse desse limite, era fundada outra redução, então, né? Mas como a gente pode ver, como a gente, né, já comentou em alguns materiais, nem todas essas reduções se desenvolveram. Algumas porque se instalaram em locais em que não tinha condições, né, de sobreviverem, outros porque esses locais eram muito próximos de tribos inimigas, então haviam ataques frequentes, tá? E então muitas não tiveram o seu pleno desenvolvimento, né? Alguns materiais dizem que somente metade das missões tiveram aí um desenvolvimento, né, mais avantajado, né, e algumas chegaram a se destacar bastante, tiveram assim um funcionamento magnífico e glorioso, né, em alguns aspectos como na arte, na produção da erva mate, enfim, a gente vai comentar mais para frente. Mas a verdade é que esse conjunto todo, né, das missões, ele floresceu e vingou, né, uma sociedade sui generis aí, que foi uma civilização independente, né, e sem igual em todas as colonizações aí existentes entre esse contato colonizador e índio, né. Então, é importante que despertou aí a admiração
de pesquisadores, né, intelectuais europeus como Montesquieu, né, Voltaire, enfim. A experiência missioneira, embora desaparecida, ela continua despertando, atraindo, né, a atenção dos estudiosos que chegam atraídos pelo grande sonho de um socialismo utópico, né? Ou então por aquele mito de igualdade fraterna, né? Que suscita toda essa experiência que aconteceu há mais de 300 anos atrás, tá? Então, assim, pessoal, por hoje era isso, né? Eu prometi que nossos vídeos iam ser curtinhos. Se passar alguma coisa, né, nesses períodos, a gente pode conversar depois do nosso retorno em sala de aula. Mas eu espero que vocês estejam gostando e que eu tenha despertado em vocês essa paixão que eu tenho por estudar e por conhecer a nossa história, né, jesuítica missioneira. Muito porque a gente faz parte, né, porque aconteceu no local onde a gente vive. Então, por hoje era isso, né? Beijos, se cuidem e até a próxima.